senhor. Vamos então ao próximo assunto. Dizia eu que teve a ver então com a mini-cimeira de Luanda. Conceição, e pelo menos na cimeira anterior tivemos informações de que a Conceição participou até bem ativamente. Esta cimeira decorreu quase como de forma emergencial. Ora, os assuntos e a situação atual, tanto da RCA como da Guiné, exigiram que assim fosse? Este é o ponto. As condições como ocorreram a conferência depois do comunicado final é que eu não percebo qual foi a razão o móvel desta mini-cimeira. Porque, vejamos, dois motivos podem ser o anunciado de forma expressa, que tem a ver com a questão da RCA, a República Centro-Africana, ou um elemento que fazia parte da agenda, que é a questão que tem a ver com a Guiné-Conakry, que, entretanto, não faz parte dos Grandes Lagos, não é um país que faça parte daquele conclave, pelo que, assim, do ponto de vista da lógica, eu tenho pouca compreensão do que poderá ter motivado essa cimeira. Porém, com o comunicado final, os gestores terão reparado que é praticamente o mesmo comunicado que a cimeira anterior. Novamente o apelo ao armamento, enfim. A minha questão é por que fazemos uma cimeira? Fazemos outra e essa cimeira tem quase o mesmo formato? Não, pior que isto, é o mesmo conteúdo de fim de cimeira, ou seja, a resolução final da cimeira. Olha, Claudete, esta situação na RCA todos os dias produz refugiados. Em 10 dias produziu mais de, penso, 25 mil refugiados só para o Congo. Mas também estão a ser distribuídos para Camarões, e todos esses países também estão fragilizados econômica e socialmente. Ou seja, a gente não sabe que tipo de apoio esses refugiados estão a receber. Se nós somos o líder desse conclave, nós temos que ter uma diplomacia mais eficiente. Porque o problema é esse, não é tanto se ajudamos ou se não ajudamos, mas do ponto de vista da nossa obrigatoriedade enquanto líder diplomático deste conclave, nós temos que ser eficientes porque isso é que vende o país. Não nos podemos propor a uma agenda que depois, na execução, é ineficiente. Ou seja, se a última cimeira abordou um assunto, faz uma cimeira com a mesma resolução, eu não percebo. Ou seja, a diplomacia de lá para cá falhou, é a minha apreciação. Não é? Porque, ou seja, deve se voltar a tocar no assunto de nova resolução. E note, Angola tem uma relação privilegiada hoje com as Nações Unidas, até porque o Guterres foi eleito com também uma assinaturazinha nossa. Por menor que tenha sido o peso, mas também foi necessário. Ou seja, nós temos uma proximidade de diálogo, enfim, que nos devia permitir algum outro desembaraço, uma outra capacidade de lobby junto dessas organizações. Esse é o primeiro aspecto. Mas o segundo aspecto é que não podemos ficar pelos apelos à volta das armas. É preciso mais. Não são o único problema. Não, quer dizer, o desembargo. Pedir agora que permitam que o governo, que é um governo cada vez com um território sob controle menor, a milícia continua a expandir-se. Ter o armamento não pode ser já o único ponto de agenda, porque isso depende de questões externas. É preciso que, ao nível conclave, se busque mais 4, 5 pontos. Não estou a dizer que não haja, desconheço. Que outros mecanismos estarão, nesse momento, a serem desencadeados ao nível da região, ao nível da África, tanto da União Africana, que disse também que iria tomar algumas ações, mas já conhecemos a União Africana, portanto, a União Africana vale o que vale. A minha questão é que todos os dias acentua-se o número de refugiados. É preciso desenvolver agendas que possam integrar as outras agências especiais das Nações Unidas para apoio aos refugiados, mas nós estamos na liderança. A nossa diplomacia tem que ser, do ponto de vista depois também da apreciação externa, tem que ser dinâmica, tem que ser forte nesse aspecto. É essa apreciação que acompanho mais ou menos a agenda, não consigo. Não chegou lá ainda, efetivamente, não é? Ainda não começou.